estado, como estão, abram as suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu farei a leitura do versículo 14 ao 17 do capítulo 2. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra e clamamos ao Senhor nesse instante pela iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, dá o entendimento ao Teu povo, Senhor. Abre as suas mentes e os seus corações, para que compreendam a Tua palavra e sejam edificados na Tua palavra. Que as suas vidas reflitam a Tua palavra, ó Pai, no seu dia a dia. Que o testemunho da Tua palavra seja vivido na vida de cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados irmãos, quando nós falamos de palavra de Deus, nós temos muitos ensinos, nós temos, inclusive dentro do próprio cristianismo, uma grande divergência dentro da pregação da palavra do Senhor. Alguns a utilizam como um produto, e a gente tem visto isso muito claramente, infelizmente, a palavra do Senhor se tornando produto na mão de algumas pessoas. Mas eu quero contar uma novidade para vocês. Isso não é novidade. A palavra como produto, ela desde a igreja primitiva, muitos já utilizaram a palavra como um produto. Às vezes nós olhamos algumas igrejas da teologia da prosperidade nos nossos dias, explorando o povo para ter lucro através da pregação da palavra, e nós imaginamos que isso é coisa nova. Isso é coisa de igrejas de 40, 50 anos para cá. Mas não é verdade isso. A palavra do Senhor, ela sempre foi explorada. A palavra do Senhor, ela sempre foi utilizada como produto, infelizmente. Quando Paulo, ele escreve a esta igreja, e nós precisamos primeiro compreender a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eu creio, como a maioria de vocês já sabe, era uma igreja muito problemática. Problemática não só no sentido de doutrina e de ensino. Problemática não só numa circunstância de convivência entre os irmãos, mas problemática também porque nós vemos Paulo chamando a atenção que dentro daquela igreja algumas pessoas também estavam usando a palavra do Senhor para requerer lucro. Ali dentro daquela igreja, Paulo já exorta os coríntios dos falsos mestres, de falsos profetas, da divisão que aconteceu ali, da própria escolha daquele povo em dizer, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, devido às suas características, e subdividiam a igreja nessas circunstâncias. Mas se aquele povo simplesmente ouvisse Paulo, ouvisse Pedro, ouvisse Apolo, quiçá se fosse só isso. Mas aquelas pessoas estavam ouvindo também outros falsos mestres e outros falsos profetas. Mas eu vou dizer mais além. Muitos dentro daquela igreja estavam questionando o ministério apostólico de Paulo. Aquela igreja era problemática ao extremo.
Era uma igreja complicadíssima, mas eu enxergo nas palavras do apóstolo Paulo um relacionamento de amor e ódio contra aquela igreja. O apóstolo Paulo não odiava aquela igreja não, tá? Mas era um relacionamento onde Paulo, ele amava aqueles irmãos, mas num certo momento ele diz, eu preferiria não ter batizado nenhum de vocês. Eu batizei um ou dois, se não me engano, mas a grande maioria não fui eu mesmo. Tamanha era a dificuldade que aqueles irmãos criavam no meio da igreja. E muitos ouviam falsos mestres. E esses falsos mestres, como até os dias de hoje, não vão perder o seu tempo sem lucrar nada. Os falsos mestres, eles não vêm para dentro da igreja só para trazer ensinos errados para a igreja. Ele quer utilizar a igreja, eles querem utilizar a palavra para usufruir lucro também. E Paulo, conhecendo exatamente esta igreja, inclusive ele vai dizer, eu abri mão do sustento que vocês eram obrigados a me dar, outras igrejas estão pagando o meu salário para que vocês não possam dizer que estão gastando comigo. Veja a miséria do coração desses crentes da igreja de Corinto. No capítulo 11, Paulo vai falar exatamente isso. Quando ele vai dizer do cuidado, do zelo, da pregação do evangelho ali, para aqueles irmãos, sem ter sido pesaroso aqueles irmãos nessa circunstância. Enquanto isso, muitos pagavam para outros, para ouvir heresias, para ouvir erros. Veja no capítulo 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Paulo está dizendo, muito bem, vocês olham para mim e acham, porque eu não sou tão eloquente na minha fala, não duvide do meu conhecimento da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês ficam ouvindo fábulas e pagando por elas, não duvide do que eu estou pregando, um evangelho simples, mas é o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes vocês toleram estes que vêm com um evangelho diferente, mas não reconhecem a minha autoridade ou muitas vezes aceitam coisas que não deveriam alcançar e por vezes até pagam por isso. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, inclusive no versículo 17, ele vai falar de algumas circunstâncias, meus queridos irmãos, da sua pregação e do que de fato é uma pregação irrefutável, uma pregação fiel à palavra do Senhor. E era exatamente isso que Paulo estava requerendo daqueles irmãos. E era exatamente isso que Paulo estava defendendo a sua autoridade, contrapondo aqueles que pregavam ali, inclusive explorando aquele povo. E então o apóstolo Paulo vai dizer àqueles irmãos, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo ele está dizendo que uma pregação irrefutável, e a pregação dele de fato o era. Primeiro,
porque ele falava com sinceridade. Quando nós falamos de sinceridade, nós estamos falando de pessoas que são sinceras, obviamente, e logicamente, não é verdade? Agora, aquilo que nós dizemos, pensamos de sinceridade tem que ser aquilo que nós praticamos. Falar de sinceridade não é somente dizer, olha, eu estou falando a verdade, mas falar o que de fato é certo, mas viver aquilo também que você fala. Nós olhamos para o mundo, as pessoas no mundo admiram demais a sinceridade, a verdade, ou pessoas que falam de fato o que é correto. Agora, quando nós olhamos para aqueles que ministram a palavra, quando nós olhamos para aqueles que são servos da palavra de Deus, aqui nesse ponto a sinceridade é apenas um pequeniníssimo começo, que não deveria nem ser considerado, porque como é que você vai pregar a palavra de Deus sem sinceridade? Como é que você começa a pregar a palavra de Deus sem ter a sinceridade no seu coração? Como? Aqueles que mercadejam a palavra, aqueles que vendem ou pregam para requerer lucro, os seus corações já são insinceros, premeditadamente. Calculam antes, de fato, e não são, em momento algum, sinceros. O mínimo, mas o mínimo que se requer de um verdadeiro crente e de um pregador da palavra do Senhor é sinceridade. O mínimo. O mínimo que se pode esperar de alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo e crê naquilo que de fato nós cremos que é a palavra de Deus que chegou ao nosso ouvido e que nos trouxe a salvação. É sermos sinceros no propósito do abrir das nossas bocas. Por isso, Paulo diz assim, olha, meus irmãos, quando eu preguei a cada um de vocês, eu falei com sinceridade. Não havia interesse próprio em meu coração. Visto que o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dizer em Filipenses, que ele preferiria nem estar pregando para eles. Ele preferiria estar morto e com Cristo. Por quê? Para mim, o que eu viver é Cristo, é a palavra, verdade profunda de Jesus. O morrer para mim é lucro. Mas eu preferiria imensamente estar com Jesus neste momento. Mas compete a mim a obrigação de pregar o Evangelho. Para que eu faria com inverdades e sem sinceridade no coração? Se eu fiz, foi com toda a sinceridade. O apóstolo Paulo continua dizendo àqueles queridos irmãos que uma pregação irrefutável, uma pregação fiel de fato, e que foi a sua pregação, além de ser com sinceridade, era da parte de Deus. Quando ele diz que, como tantos faziam, mercadejando a palavra de Deus, ele em Cristo, ele falava da parte do próprio Deus. A questão aqui é o objetivo do apóstolo Paulo. Quando ele fala que ele pregava da parte de Deus, ele dizia que não havia na sua pregação qualquer objetivo próprio, interesse próprio, desejo próprio, estava completamente isento a sua vontade na pregação, o seu conhecimento, a sua sabedoria, mas somente a de Deus. Somente a vontade e a orientação de Deus. Somente a instrução da palavra de Deus. Nós não podemos, quando ministramos a palavra, quando temos a palavra de Deus, inserir qualquer desejo próprio nosso. Não tem valor nenhum. Não adianta eu pregar para vocês aqui e dizer assim, eu acho que é desse jeito, o meu achar não vale nada. A palavra de Deus, o Senhor diz assim, como no Antigo Testamento os profetas diziam, assim diz o Senhor, vocês gostem ou não, vocês aceitem ou não, assim diz o Senhor. Quer brigar?
briga com Deus, porque eu falo da parte dele. Quer discordar? Discorde dele, porque não sou eu. Eu sou um mero instrumento, instrumento falho e pecador. Mas instrumento dele, diz o apóstolo Paulo, porque a pregação de Paulo não falava de si, não falava do que ele desejava, mas falava da parte de Deus. Por isso que essa ideia dos crentes de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, não seja de mim de jeito nenhum. Seja de Cristo, afinal de contas. É a palavra dele que alcançou cada um de vocês. Meus amados, quando nós falamos da parte de Deus, é como se nós fôssemos chamados como oficiais militares para o exército do Senhor. E aquele que não fala segundo as ordens do seu general é disciplinado. É preso muitas vezes. É exonerado quando não o faz e insiste no seu erro. Quando nós somos chamados para pregar e falar da parte de Deus, é esse chamamento mesmo. De soldados neste exército. De que não vai para o caminho que ele imagina que é o melhor, mas ele vai pelo caminho que o general ordenou. Mas há um buraco, uma trincheira perigosa à nossa frente. O general mandou marchar nessa direção. Mas tem minas. Não, ele mandou marchar nessa direção. Nós vamos morrer. Ele mandou marchar nessa direção. Nós somos chamados para isso. Recrutados para isso. Recebemos uma tarefa definida, clara. Uma missão real. E não tem dúvidas nesta missão. Esse é o comissionamento do cristão. Somos pessoas que devemos ter em nosso coração um objetivo muito simples, muito claro e muito óbvio, que é falar da parte de Deus. Nós não podemos simplesmente pregar ou testemunhar como se isso fosse um fim em si mesmo, mas pregar e testemunhar como se isso de fato é a voz de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus. Mas Paulo continua dizendo que a nossa pregação só será irrefutável quando, de fato, nós primeiro pregamos com sinceridade, apresentamos a Jesus com sinceridade, falamos apenas aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, que é da parte de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos fazê-lo na presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo é que falamos na presença de Deus. E isso é interessante porque quando nós dizemos que falamos na presença de Deus, nós imaginamos que absolutamente tudo que sai da nossa boca está sendo testemunhado por Deus. Está sendo acompanhado por Deus. Nós falamos da parte de Deus, mas falamos na presença de Deus também. Não adianta nós muitas vezes pregar algo e imaginar que aquilo está passando desapercebido por Deus. Que a nossa pregação não está sendo ouvida também por Deus, só os pecadores estão ouvindo a nossa pregação. O Senhor acompanha a nossa pregação. Quando nós pregamos para agradar ao ser humano, dá a impressão que a gente tapa os ouvidos de Deus e diz, agora eu posso fazer aqui um sermão psicológico, um sermão que vai acalentar o coração, fazer um afago aos ouvidos dos irmãos, e Deus não está ouvindo. Vou fazer um parêntese aqui só para a igreja. Não é assim. Por isso que nós devemos falar da parte de Deus, com toda a sinceridade no coração, mas entendendo, Deus está ouvindo esta mensagem que eu estou pregando para vocês hoje. E se há qualquer erro e qualquer dificuldade, eu estou sendo corrigido pelo próprio Deus. Porque Ele também, a exemplo de vocês, é testemunha desta mensagem. Quando aqueles mercadejavam a palavra, quando muitos nos nossos dias usam a palavra como objeto, como produto, para requerer valor,
parece que Deus não está atento a isso. O coração deles estão tão endurecidos, mas tão endurecidos, que não conseguem enxergar o juízo de Deus em fazer um negócio desse. A palavra de Deus não os alcançaram, isso certamente. Porque se tivesse, eles não fariam isso, porque entenderiam que Deus está ouvindo as suas palavras. Quando nós falamos que devemos falar na presença de Deus, nós devemos buscar em santidade na nossa vida, para que possamos, nesta santidade, pregar com toda sinceridade. Deus, ele não exigiu que tornássemos perfeitos para ter a autoridade de pregar a palavra. Não é isso, essa sinceridade aqui. Mas é de fato que quando houvesse erro, também houvesse arrependimento, para que pudéssemos pregar essa palavra, ter autoridade na pregação dessa palavra. Não é que nós não erramos, não é que nós não falhamos, não é que nós não somos pecadores, por isso nós recebemos a autoridade de falar da parte de Deus e de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se fosse desse jeito, todos nós seríamos tiçãozinhos, queimados e fulminados pela ira de Deus, quando nós falamos, eu estou na presença do Senhor. Porque nós somos pecadores imperfeitos e falhos. Mas em Cristo nós sabemos que somos justificados e temos livre acesso à presença de Deus. Por isso, com toda a autoridade e intrepidez, como diz o autor aos Hebreus, acheguemo-nos confiadamente à presença do Senhor. E quando nós pregarmos, quando nós de fato levarmos a palavra do Senhor, que tenhamos esta consciência, que estamos diante do trono da graça de Deus. E é por isso que a mensagem e que a palavra alcança outros corações, porque Deus está presente e o Espírito Santo, Deus, opera com poder através da palavra. Não dá para pregar a palavra se não for na presença de Deus. A palavra de Deus, fiel e irrefutável, não. Paulo, ele diante daqueles irmãos que questionavam o seu ministério, questionavam a sua pregação, comparava a sua pregação e o seu ministério diante de outros, inclusive outros que os exploravam. Eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que vocês não compreenderam o que de fato é um ministério apostólico. O que é de fato alguém que prega a palavra do Senhor. Como deve ser a pregação dessa palavra. E precisa ter sinceridade no coração. Essa palavra precisa ser vinda da parte de Deus. E precisa ser pregada na presença de Deus. Mas há uma última característica que Paulo diz nesta pregação. Quando ele diz que antes em Cristo. Aqui está a essência da nossa pregação. Nós precisamos falar em Cristo. Toda pregação que não foi em Cristo é um discurso, é uma palestra, é uma aula, mas não é a pregação do Evangelho. Se a mensagem não for cristocêntrica, se Cristo não for o centro da mensagem, qualquer mensagem tem que ser desprezada. Você pode ouvir até para ter um conhecimento histórico, ou qualquer outro tipo de conhecimento teológico, mas não o conhecimento da pura e verdadeira palavra que edifica e que salva. É somente em Cristo que a nossa palavra, a nossa pregação tem autoridade. E Paulo diz isto claramente. Somos embaixadores em nome de Cristo. E é por Cristo que nós pregamos, versículo 20 do capítulo 5, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Os embaixadores, eles são meros porta-vozes da parte de Deus. Porta-vozes, em Cristo, porta-vozes.
para exortar a este mundo. Recentemente, eu ouvi que toda a nossa pregação, todas as vezes que você abre a boca para pregar o Evangelho, você tem 100% de eficácia na pregação do Evangelho. Uai, pastor, então eu prego o Evangelho e todos que eu pregar vão se converter? Não. Mas você tem 100% de eficácia, porque o Evangelho, quando ele é pregado, ele salva ou ele condena. 100% de eficácia quando você prega o Evangelho. Não há margem de erro. Não há margem de não sermos bem-sucedidos quando nós pregamos o Evangelho fiel. Quando nós pregamos o Evangelho com sinceridade de coração, sem interesse próprio, sem interesse comum, pessoal. Quando nós falamos da parte de Deus, na presença de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. Você será 100% bem-sucedido. Meus amados irmãos, muitos são aqueles que nos nossos dias têm mercadejado a palavra do Senhor. Têm tido lucros, têm obtido ganhos na pregação da palavra do Senhor. E às vezes nós não entendemos como é que as pessoas de fato se deixam enganar, pagando por algo que é de graça. Se por acaso, para você ouvir o Evangelho fosse como o Spotify pago, tá? Porque tem o gratuito aí, é o pago. Você quer ouvir uma música, você tem que pagar. Se por acaso, não pastor, mas eu sou dizimista. Não, dizimista é sua obrigação, tá? É pagar para ouvir a palavra. Quanto você se disporia para pagar? Para ouvir o Salmo 23? Quanto você se disporia para pagar para ouvir a oração dominical de Jesus? Parece absurdo, não é? Pois tem muita gente fazendo isso. Vai ter muita gente vivendo assim. Para nós parece absurdo, porque nós entendemos que não só a salvação, como a palavra de Deus é de graça. É graça ao seu povo. É graça àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, não desperdice dessa graça. Parece que quando a gente paga, a gente dá mais valor, não é? É por isso que muitas vezes tem gente que paga que é muito mais fiel do que os que não pagam no usufruir da palavra. Porque parece que custa. Meus amados, não deixe essa graça de Deus se tornar algo tão barato, porque não foi barato. Você, para receber a salvação e para você ter o discernimento dessa palavra, houve sangue derramado. Houve cruz e sacrifício. E é isso que Paulo atenta para esse povo. Será que vocês não entenderam ainda? Como é que vocês se deixam enganar por estes falsos mestres? O que eu fiz no meio de vocês? Quanto eu cobrei? O que eu fiz no meio de vocês? Quanto eu exigi para que vocês pudessem ouvir a mensagem? Quanto eu impus sobre vocês? Valores. E vocês ainda dão mais conta e crédito a estes que assim o fazem? Pois é. Percebam que a palavra é um produto não dos nossos dias. Mas desde aqui do período do apóstolo Paulo nós já vemos isso. Como muitos acabam usando a palavra para explorar os incautos. Mas pela graça de Deus, ainda muitos têm pregado a palavra com sinceridade. Vinda da parte do próprio Deus, que é o que cremos que esta é a palavra de Deus. E somente ela é. Falando na presença de Deus, porque nós tememos ao Senhor e o abrir da nossa boca, daqueles que temem ao Senhor, pensam antes de falar. E principalmente entendendo
que é o poder no nome de Jesus que ela faz diferença. Porque Jesus é a palavra. E a palavra que salva. E a palavra que transforma. Por isso, aproveite dessa palavra. Use essa palavra incansavelmente. Ouça a mensagem dessa palavra fielmente. Leia esta palavra diariamente. Viva esta palavra constantemente. E eu tenho certeza que a sua vida também será irrefutável e irrepreensível. Nós estamos diante da mesa do Senhor Jesus Cristo, que simboliza o ministério desta palavra, inclusive o ministério que anuncia a morte do Senhor Jesus Cristo. E esse ministério de anunciação, a ceia também, a mesa da ceia também o tem, ministrando a obra do Senhor Jesus Cristo. E é diante dela que nós nos achegaremos neste instante. E eu quero convidar os nossos presbíteros para virem à frente.